Olá, sétimo ano. Aqui quem fala é a professora Ana Tereza Hidaka e nós daremos continuidade ao nosso segundo bimestre através dessa videoaula sobre a África. Quando a gente fala em África, a gente acaba muitas vezes resumindo a local de pobreza, de doença, de animais, da própria escravidão, e muitas vezes a gente acaba não levando em conta toda a diversidade cultural, a riqueza e a história que a África possui. Tanto é que quando a gente estuda no sexto ano o Egito, a gente entende que era um local extremamente rico, com um grande desenvolvimento cultural e com grandes riquezas, com um grande ouro, com grandes conhecimentos. Mas a gente dissocia o Egito à África, como se um território não estivesse dentro do outro. É exatamente por conta desses nossos preconceitos, dessa falta de conhecimento, dessa simplificação da África, é que acabamos por cair nesse tipo de erro. Hoje, a aula compreende a África antes da chegada dos europeus, ou seja, a África até o século XV, e nós vamos ver que a África não é um país, e sim um continente, portanto, é composto por diversos países, cada qual com seu idioma, cultura, costumes, religião e as diferenças étnicas. De um modo geral, a África é o terceiro continente em extensão no mundo, constituída por mais de 50 países atualmente. Existem mais de 800 etnias africanas no centro-sul do continente. Na região mediterrânea, ao norte do deserto do Saara, predominam os árabes, os berberes e os egípcios. Nós temos na África mais de 1000 línguas nativas e, por causa da colonização europeia, também são falados o português, o francês, o italiano, o alemão, o espanhol, além do africanês, que é uma língua derivada do holandês e do árabe. Uma questão que é importante falar é que por volta do século 7 e 8, os povos árabes conquistaram todo o norte africano e com isso levaram e difundiram o islamismo e a língua árabe entre os povos dessa região setentrional. A religião islâmica constitui hoje um intenso fator de unificação entre esses povos. A África, antes da chegada dos europeus, os povos do continente africano estavam organizados em clãs e reinos. E é preciso compreender que tanto as tribos quanto os reinos e impérios negros africanos já praticavam com bastante proporção o escravismo, da mesma forma que os gregos e romanos que nós vimos no sexto ano. Por exemplo, os romanos eram povos dominadores que queriam estender o seu império. E nisso eles conquistavam outros povos e esses povos se tornavam muitas vezes seus escravos. É essa a mesma forma de constituição africana. Povos que lutavam pela dominação do território e acabavam escravizando outras etnias, outros grupos. Por esse mapa, a gente consegue compreender que o continente africano é composto por uma diversidade cultural, uma diversidade de países que terão sua própria língua, sua própria religião, e nós devemos parar de simplificar com adjetivos negativos e colocá-la como uma região apenas homogênea. A África, nos nossos estudos, será dividida em duas regiões: a África setentrional, onde floresceram as civilizações egípcias e cartaginesas na antiguidade. O contato com os outros povos foi facilitado por essa região estar banhada pelo mar Mediterrâneo, apesar de ser dominada quase completamente pelo deserto do Saara. A outra região é a África subsaariana, região dominada por savanas, florestas e alguns desertos,
ao sul do deserto do Saara, tem uma fronteira natural que, se não impedia totalmente, dificultava o contato com os povos da região setentrional, e foi nessa região da África subsaariana que se desenvolveu os reinos de Gana, Mali e Songhai, que serão os nossos objetos de estudo da aula de hoje. Mas precisamos entender que não foram os únicos reinos existentes. Nós teremos aqui como exemplo o Egito Antigo, o Reino de Gana, o Império Malio, o Reino Núbio, os Alças, a Guiné, o Reino do Congo, o Zimbábue, como mostra aqui no mapa para vocês. Essa diversidade de impérios, de enriquecimento cultural, enriquecimento do povo. Sobre essa África subsaariana, essa região africana era formada por cidades com rico comércio e artesanato e cercada por áreas agrícolas e de criação de animais. As cidades foram economicamente favorecidas pelas caravanas de comércio vindas do norte da África. Essas caravanas elas cruzavam, atravessavam o deserto do Saara e paravam nas cidades para descansar e comercializar os produtos. A região subsaariana era habitada por povos que não dominavam a escrita. Assim, além da arqueologia e dos textos dos árabes, a história desse povo tem como fonte a narrativa dos chamados griots, que eram exatamente contadores de histórias tradicionais da cultura africana. Aqui é a região em que será estudada por nós. Nós teremos aqui, por exemplo, as rotas comerciais que os caravaneiros realizavam. E nós vamos ver o nosso primeiro reino, que é o Reino de Gana. Aqui, especificamente nesse mapa para a gente, os 3 principais reinos que serão estudados. Reino de Gana, Mali e Songhai. Nós começamos pelo Reino de Gana, mais especificamente no mapa aqui para vocês. E o Reino de Gana foi um importante reino localizado na África subsaariana. Se desenvolveu em uma região que corresponde parcialmente aos territórios de 2 países africanos da atualidade, Mali e Mauritânia. O Reino de Gana começou a se formar a partir do século IV, em decorrência da união de vilas e povos da região do Sahel, que é uma faixa de terra entre o deserto do Saara e as terras mais férteis do sul. A riqueza desse reino recebeu destaque em textos de diversos viajantes árabes, e ela vai se formar da seguinte forma: as vilas, elas crescem com as atividades comerciais estabelecidas pelos caravaneiros, que paravam para descansar e se abastecer à beira dos rios e de oásis, e realizavam trocas comerciais nesses locais. Os principais produtos comercializados eram o marfim, os escravizados e o ouro, e em troca era dado o cobre, búzios, tecidos, figos e sal. Nós vamos ver aqui que, com o tempo, os grupos de mercadores se tornaram sedentários, se estabelecendo nessa região, constituindo as vilas, as quais cresceram e deram origem às cidades, com uma estrutura mais complexa de poder e administração. Gana tinha a cidade de Kumbisalé como capital e estava dividida em 2 áreas, a parte administrativa, onde morava o rei e a sua corte, e a parte comercial, a aproximadamente 9 quilômetros de distância, onde viviam mercadores muçulmanos. Para a gente conhecer um pouco melhor, essa cidade onde vivia o rei era também chamada de Cidade Real. Havia grandes bosques sagrados, onde as pessoas praticavam rituais religiosos e enterravam os reis com muitos de seus pertences. E a cidade comercial, logicamente viviam os comerciantes, e havia grande movimentação de pessoas levadas pelo comércio e também pela questão religiosa, que era muito importante, porque lá existiam muitas mesquitas, que eram templos
de oração dos muçulmanos, além de inúmeros poços que garantiam a irrigação de terras para a agricultura. Aqui na imagem para vocês um pouco desse cotidiano da realeza de Gana, desses reis da corte de Gana, muito enriquecidos, cheios de ornamentos, em especial o ouro. Nós vamos ver que o chefe político e militar era chamado de Gana, e esse rei tinha função administrativa, militar e da justiça. Além disso, ele tinha uma função religiosa, onde o povo acreditava que ele tinha contato direto com Deus. As principais atividades econômicas estabelecidas em Gana serão a mineração, ou seja, a extração do ouro, e o comércio, principalmente do sal, e a pecuária. Aqui essa diversidade sobre o continente africano, e nós vamos ver que, apesar de muitas pessoas de Gana terem se convertido ao islamismo, havia cristãos, além de povos de religiões animistas. O que é o animismo? O animismo consiste na crença em um único Criador do universo, que colocou um espírito em todas as coisas, sejam elas animadas ou não. Ou seja, nós temos espíritos, cachorros têm espíritos, uma pedra, uma borracha teria espíritos, segundo os animistas. No século X, Gana era considerada o império mais poderoso da região centro-oeste da África, mas quando chega no século XI, guerreiros muçulmanos da Mauritânia, chamados Almorávidas, atacaram e enfraqueceram o reino de Gana, ocupando o seu governo. Com o enfraquecimento de Gana, após esse ataque, diversas regiões até então dominadas se tornaram independentes, e outros, como os reinos de Mali e de Sosso, passaram a disputar o poder político, militar e econômico, principalmente uma tentativa de controle sobre as minas de ouro da região. Com isso, com essa disputa, o Império de Mali vai subjugar Sosso e vai se tornar o sucessor de Gana na região, e Gana, no caso Mali, será o nosso próximo território a ser estudado. Quando a gente fala aqui no mapa para vocês a extensão e a localização exata do Reino de Mali, do Império de Mali, ele se constituiu entre os séculos 13 e 15, foi considerado o império mais rico e poderoso, e o Reino de Mali estava localizado onde se encontram os países Mali e Mauritânia na atualidade. Sundiata Keita, liderando o povo Mandinga, fundou o reino e determinou Niani como capital. Também estabeleceu o domínio Mali sobre as minas de ouro ao sul e o comércio de sal em Tagaza. Na agricultura, a população produzia inhame e milhete, e ambos eram usados como base da alimentação desse povo. Essa região, os reis de Mali serão convertidos ao islamismo, e nós teremos um dos mais conhecidos, o rei Kango Musa, pela história de Meca. O que acontece? Nós vamos ver que vai se tornar extremamente famosa a peregrinação que um dos reis de Mali, no caso Kango Musa, fez a Meca entre 1324 e 1325. Segundo o relato dos viajantes, Kango Musa partiu com 60.000 servos e uma quantidade em ouro que corresponderia a 3 milhões de libras na atualidade. Pelo caminho distribuiu grande quantidade de ouro, fazendo com que o metal perdesse o próprio valor. Os governantes desse reino serão chamados de Mansa, e nós vamos ver que o exército de Kango Musa era composto de pelo menos 100.000 homens, entre os quais cerca de 10.000 eram cavaleiros. Os mandingas
dominavam militarmente os povos conquistados e cobravam impostos deles. Além disso, comércio e taxas sobre o tráfico de escravos e o tráfico de sal, de marfim e de ouro eram fundamentais para a manutenção do Estado, da corte e do próprio Mansa. As principais cidades dessa região serão Tombuctu, Gené e Gao. As principais atividades econômicas, a mineração, extração do ouro e o comércio. E no início do século XV, após a morte de Mussa, as disputas pelo poder enfraqueceram o reino de Mali. O governo não tinha forças, primeiro, para enfrentar antigos inimigos, segundo, impedir a formação de alianças políticas e terceiro, disputar controle sobre novas minas de ouro. Com isso, nós vamos ver a presença de colonizadores europeus também provocou o declínio político militar do Reino de Mali. Essa decadência acontece no século XVI e o império foi incorporado ao reino de Songhai, que é o nosso último território a ser estudado. Aqui no mapa para vocês a localização do reino de Songhai e a sua extensão territorial. E nós vamos ver que Songhai, o reino de Songhai, antigo aliado de Mali, foi um dos reinos rebelados que obteve autonomia. Com as bases de um novo império na região Gao, se estabeleceu como a cidade mais importante, além de Tombuctu. Aproximadamente no século XV, Alibert se tornou o primeiro imperador de Songhai. Assim como os reis de Mali, Alibert era muçulmano. No final de 1460, conquistou muitos dos estados vizinhos de Songhai, incluindo o que restava do reino de Mali, e dominou as minas de ouro e sal, que eram produtos comercializados da região norte, e ainda o comércio de marfim e de escravizados. Outro território que vai ser muito importante, como eu falei para vocês, além de Gao, será a cidade de Tombuctu. Tombuctu era a porta de entrada do comércio das rotas subsaarianas, foi dominada por Songhai. A cidade era bastante organizada e contava com um exército profissional, sistema de coletas de impostos e um centro de estudos que atraía estudiosos de diversas regiões. Nisso nós teríamos a existência de faculdades que atraía eruditos e diversos poetas. Os governantes eram os asquias, que controlavam a cobrança e o recebimento de impostos, além de sal e ouro. Os cauris, que eram chamados os búzios, eram usados como moedas de trocas nas transações comerciais. Aqui para vocês um pouco dessa imagem dessa cidade de Tombuctu, e nós vamos ver que o império ele prosperou até o final do século XVI. Os povos vizinhos, principalmente do Marrocos, desejavam tirar de Songhai o predomínio sobre as minas de sal, e em 1591 o Império Songhai foi derrotado pelos marroquinos, que utilizavam uma arma desconhecida até então. Para a gente é a chamada espingarda, que era um recurso que foi comercializado com os europeus. Os marroquinos tinham esse comércio, conseguiram esse armamento muito mais poderoso e assim dominaram esta região. Nós vamos ver que, nessa situação, o contato entre os europeus e os africanos na costa atlântica. Esses reinos africanos e mercadores europeus mantiveram relações comerciais por muitos séculos. Da África eram levados diversos produtos para a Europa, entre eles nós temos, por exemplo, os metais preciosos, pedras preciosas, o sal, o marfim. Isso vai gerar não só uma importância comercial, mas também trocas culturais.
O próprio cristianismo será adotado por um pequeno grupo. Nós temos também ali as rotas transarianas que vão fazer com que haja esse comércio, esse aprofundamento do comércio. E na costa atlântica, que é o nosso objeto de estudo para quase finalizar a África, nós temos a questão dessa expansão marítima que nós vimos no bimestre passado, no século XV, quando os portugueses se lançaram às grandes navegações. O objetivo era chegar ao Oriente e adquirir especiarias para serem revendidas a altos preços, gerando grandes lucros para a Europa. Só que a chegada às Índias demorou quase um século para acontecer. No caminho, os portugueses realizaram o périplo africano, que é exatamente aquele contorno da África para chegar às Índias. E enquanto não chegaram, eles foram estabelecendo nessa costa africana as feitorias. Nisso, nós teremos aqui, como por exemplo para vocês, ali em vermelhinho o périplo africano. E nessas feitorias havia a importância de que o interesse dos europeus fazer reparos em suas embarcações e reabastecer, compravam pimenta, ouro, sal e marfim. A partir de 1440, as relações entre portugueses e africanos serão consolidadas, principalmente pela questão comercial relacionada ao ouro, ao marfim, ao sal, à pimenta malagueta, ao açúcar, vinho, trigo e o gado. Nós vamos ver também que, após um fator que vai ser de grande importância e muitas vezes, e na verdade extremamente cruel, é a comercialização de pessoas. Nós vamos ver a partir daí o tráfico de escravizados, que vai ser fundamental quando os portugueses chegarem na América. Precisava-se de mão de obra, então eles vão não só comercializar o ouro, o marfim e esses objetos de valor, mas vão se utilizar de pessoas para servirem de escravos para serem mão de obras na América. Então, após a chegada à América, os escravizados passaram a ser os bens de maior interesse para os portugueses e posteriormente para os outros povos europeus. A escravidão, como eu falei para vocês no início da aula, era uma prática comum no continente africano. Uma pessoa poderia se tornar escrava por vários motivos, como por exemplo, a condenação por um crime cometido, a acusação de práticas de bruxaria, endividados, prisioneiros de guerra, enfim. E os árabes foram os grandes compradores de escravizados negros. Quando chega no século XVII, há uma maior necessidade de mão de obra escrava para o trabalho nas novas terras descobertas, no caso, em especial, se falando de Portugal, Brasil, e serão transportados em navios. Essa aliança entre europeus e alguns grupos de africanos vai fazer com que muitos desses grupos se tornem especialistas na captura de outros africanos para comercializá-los com portugueses e outros europeus. O pagamento pela compra desses escravizados era feito com produtos da própria colônia, como o tabaco, que vai gerar o cigarro, o fumo, o aguardente, que é a bebida alcoólica, e o açúcar. A intromissão dos europeus no continente africano afetou a dinâmica de seus inúmeros povos, transformando um continente possuidor de muitas riquezas em um continente extremamente empobrecido e dependente desses próprios europeus. Aqui nós temos exemplo desse transporte de escravos, os navios negreiros, também chamados de tumbeiros. As pessoas ficavam submetidas às piores condições. Como vocês podem ver, havia mulheres, crianças, homens em um espaço com pouca luz, com uma situação em que eles estavam presos. Não havia, com certeza, um ar ali para que pudesse arejar a situação, para que pudesse
causar menos transtorno para a situação dessas pessoas. Em alguns momentos, eles eram submetidos à área externa para tomarem sol, para darem uma respirada, mas no fim das contas isso era para garantir o mínimo de saúde possível. Nós vamos ver que essa questão, com a expansão do comércio europeia, a escravidão que existia na África realmente ganhou uma proporção muito, muito maior. E nós vamos ver que esses escravos, eles eram mantidos juntos numa prisão e quando queriam comprá-los, eles eram levados para grandes praças e após esse momento eles eram despidos sem qualquer distinção de sexo, eles eram inspecionados de todas as formas possíveis e era um processo extremamente humilhante de fato. Quando a gente chega aqui em os contatos entre portugueses e africanos na costa Índica, quando há ali o processo de vamos dizer assim, travessia do final da ponta da África, ao sul da África, melhor dizendo. Na costa africana, banhada pelo Oceano Índico, os portugueses construíram também feitorias, assim como também fizeram os franceses, holandeses e ingleses, que acabaram dominando o comércio nessa região. Os portugueses, como eu falei para vocês, ali no final, no sul, quando ultrapassaram o Cabo da Boa Esperança, eles chegaram ao Oceano Índico e nós vamos ver que nós temos aqui os portugueses em destaque na região do Império Monomotapa, com grande quantidade de minas de ferro e de ouro. E em Moçambique, Portugal colonizou até 1975. A língua falada em Moçambique é o português. A França controlou a ilha de Madagascar até 1960. Região da Tanzânia foi dominada por portugueses, holandeses, franceses e pelos ingleses. E nós vamos ver também que os portugueses tiveram então essa colonização em basicamente todo o litoral africano. No caminho que seguiram para o Oriente, os portugueses estiveram em outros locais do Oceano Índico, por exemplo, na região das Ilhas Comores, que depois foram tomadas pelos franceses, e na região que correspondia aos atuais países Quênia e Somália, e não chegaram, contudo, a estabelecer domínio sobre esses locais. Aqui nós vamos ver, esse é um mapa, na verdade, do século XIX, que é quando esses territórios europeus vão dividir a África entre eles, por uma série de motivos, que é o nosso capítulo do 8º ano, mas vocês percebem que a África, além dela ter sido extremamente explorada pelos europeus, ela vai ser dividida como se não existisse nenhum povo ali. E isso acaba contribuindo para os nossos conceitos anteriormente, de que o território é resumido à pobreza. Mas por que isso? Por que esse pensamento? A gente entende que foi um território, um continente absurdamente explorado, tinha sim riquezas, tinha sim um grande número de desenvolvimento cultural, mas tudo isso foi exatamente atropelado pelo eurocentrismo. O que quer dizer esse eurocentrismo? É exatamente uma dominação dos europeus, deles se sentirem superiores sobre os outros povos. Para os europeus, todas as culturas diferentes da sua eram consideradas inferiores. Acreditavam que a África não possuía uma forma de organização social complexa e também julgavam inferiores as vestimentas que encontravam na África e na própria América. Isso foi uma justificativa para que eles dominassem e levassem as riquezas desses povos. E assim finalizamos a aula de hoje.